Olá, gente. Bom ver vocês novamente. Professor Marcos Dominici aqui. A gente está finalizando os nossos ismos do século XIX. Então, vem com a gente. Pós-impressionismo, né? E aí, para a gente falar de arte no pós-impressionismo, no final do século XIX, é um negócio engraçado quando eu comento em sala. Pós-impressionismo porque veio depois do impressionismo. Olha que coisa inteligente. Né? Ou pré-impressionismo porque veio antes, pré-modernismo, perdão, porque veio antes do modernismo. Bom, a piada é para a gente nortear um grupo seleto, pequeno e interessante e importante do final do século XIX, que vai fazer uma diferença gigantesca na arte do século XX, em particular um capítulo chamado de Vanguardas Europeias, que a gente vai ver aqui no Gonçalves Dias. Então, vamos deixar de conversa e vamos partir para a prática. O que é pós-impressionismo? Um grupo de artistas que evoluiu, passou rapidamente pelo impressionismo, mas a maioria não ficou tanto tempo e a obra evoluiu de uma maneira específica. Você tem dois grupos distintos, os pontilhistas, que também são chamados de divisionistas ou neo-impressionistas. Professor, é muito nome. Então vamos pensar o seguinte, ponto, 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 ponto. Alguns alunos, ex-alunos meus, já tiveram alguns trabalhos, digamos assim, que deu um pouco de trabalho, de pontilhismo meu, porque eu adoro isso. Então, você tem duas figuras importantes nisso. Professor, eu ainda não consegui entender. Vocês lembram do impressionismo que os artistas não usavam linhas, só manchas? Pegou um pincel, molhou e vai manchando até formar o desenho. Agora, evita as manchas e, ao invés de manchas, vão fazer pequenos pontos. Haja paciência, professor. Pois é. Agora, imagina um quadro desse, gigante, feito só por pequenos pontos, e o teu olho é que vai juntar as cores, o teu olho é que vai juntar as formas. São as mesmas características do impressionismo, só que ao invés de manchas grandes, pequenos pontos. Então, quem são as figuras mais importantes? Um pintor chamado Georges Seurat, que ele trabalhava muito com paisagens litorâneas, né? E um outro chamado Paul Sinat, que a inspiração vinha tanto de marinas, portos, né, quanto de paisagens naturais. Eu separei um quadro desse cara bem aqui, do Sinat, que ele foi vendido, eu gosto disso aqui porque nesse período a gente começa a vender quadros e valores pesam, por 12 milhões de euros recentemente, nessa última década. Um quadro que foi feito pelo Seurat, vendido pela bagatela de 12 milhões de euros. Mas foram os únicos? Não. Atenção ao quarteto fantástico do final do século XIX. Lautrec, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Quase ninguém nunca ouviu falar, pelo menos do último. Então, esses quatro artistas, eles são de um nível de importância gigantesca para o que vai acontecer no século XX. Então, vamos começar com Lautrec. Família rica, a vida de cada um desses artistas interfere diretamente na obra. Família rica, filho de primos legítimos, nasceu com problemas congênitos e nasceu literalmente, não anão, mas ele tinha um corpo extremamente deformado. Caiu do cavalo, quebrou uma perna, caiu do cavalo, quebrou outra perna, tem todo um contexto de vida, bebia, né, foi literalmente expulso da herança da família e caiu na arte. Vivia na boemia. E o que ele pintou, professor? Cartazes de festas do cabaré mais famoso de Paris naquela época, o Moulin Rouge. Então você tem obras e muitas caricaturas, debochado, com complexo de inferioridade, mas o que você fala de arte gráfica e design gráfico ou comunicação de cartazes, comunicação visual do século XIX, a base é Henri de Toulouse-Lautrec, um dos pintores mais conhecidos daquele período, um boêmio, né? Mas com uma vida, e as vidas desses artistas pesam sobre as obras. Nosso próximo, um cara chamado Paul Cézanne. A preocupação com a cor e a luz era bem diferente. Ele tentou ser impressionista, com um temperamento extremamente difícil, complicado de relacionamento, tinha bastante dinheiro ao início da carreira, morreu na miséria, assim como outros artistas desse capítulo. E o mais interessante, que deu trabalho para vender as obras. O que chama atenção na obra dele? Ele geometrizava as formas. Espera aí, geometrizar? No século XX tem um estilo que vai trabalhar sobre isso, que é o cubismo. Na verdade, Cézanne, ou Paul Cézanne, virou a inspiração dos artistas chamados de cubistas no século XX. Né? Formas geométricas como
cilindros, cones, prismas, entre outras coisas. E aí você tem a foto de Cézanne, né, o retrato, a fotografia e o autorretrato, como eu mostrei do Lautrec anteriormente. As banistas, mulheres nuas, assim como eu falei num módulo sobre neoclassicismo. Se você quiser entender nesse processo de objetificação do corpo feminino, entenda os artistas do século XIX. Ali a coisa foi muito forte. Paul Gauguin, o nosso terceiro pintor desse quarteto fantástico, ele teve uma vida bem forte como pintor, mas ele cansou da Paris do século XIX, que ele achava que era abarrotada de gente sufocante. E aí ele sai num processo de autoconhecimento e vai para o Tahiti. Tem até um filme chamado Gauguin, né, que vale muito a pena assistir. Está lá na internet, é de graça. O que chama atenção na obra dele? As cores. Gente, ele exagera nas cores, é muita cor. E ele não tem preocupação nenhuma em manter as cores. No século XX, tem um estilo de vanguarda que é chamado de fauvismo, que usa cores em excesso. Pois é, Cézanne virou os ídolos, né, a inspiração, no caso, desses artistas. O retrato dele, ou melhor, a fotografia dele e o autorretrato, só para a gente fazer referência. E para a gente entender como isso era colorido. O Cristo amarelo, curiosidade, ele era ateu, mas ele gostava das formas religiosas. Tanto é que nas duas figuras é o rosto dele, né? E ele se mostra como figura sacra e profana. Não tem para onde correr. Nosso último artista, Vincent van Gogh, ele chama atenção pela seguinte situação. A obra de Van Gogh talvez seja mais pop. Eu coloquei alguns itens para vocês pararem e analisarem, mas eu vou dar uma geral. Ele foi diagnosticado com mais de 150 doenças, né? Remédios que fizeram, inclusive, mal à saúde dele, porque não existia uma medicina exata. Todo mundo sabe, quem não conhece a história, que Van Gogh cortou a orelha. Provavelmente ele devia ter depressão, complexo, ansiedade, entre uma série de doenças. Numa briga com o pintor Paul Gauguin, que os dois trabalhavam juntos durante um certo tempo, ele cortou a orelha. Como ele não conseguiu cortar a orelha do amigo, porque ele estava num surto maluco, e colocou no envelope e mandou de presente para uma mulher em Paris, em Arles, a cidade de Arles. Ela se assustou, ele quase morreu, demorou 3 dias ainda para se recuperar, perdão, quase morreu de sangramento, e deu um tiro nele mesmo, demorou 3 dias para morrer. Isso são alguns detalhes bem estranhos da vida de Van Gogh. A sugestão para vocês, assistam na internet, né, Com Amor, Van Gogh, que é um filme de animação onde foram pintados os atores com as obras ao fundo. O que chama atenção na obra de Van Gogh, ele não vendeu um quadro sequer em vida. Minto, ele vendeu um quadro apenas. E aí, a obra dele passou a ser valorizada depois da morte dele. O irmão, que era um marchand, um cara que vendia e comprava quadros, era o sustento financeiro dele. Quando Van Gogh morreu, 3 meses depois, em depressão, o Theo Van Gogh também faleceu. Tem um livro chamado Cartas a Theo, que ele manda essas cartas, e aí você conhece muito sobre a obra de Van Gogh a partir disso, né? Uma dificuldade imensa de relacionamento, e toda angústia, tristeza e depressão é vista, inclusive, na quantidade de autorretratos, as selfies da época. Alguns desses autorretratos deixam a tristeza bem grande nesse olhar, além de outras obras. Bipolaridade, esquizofrenia, sífilis, epilepsia, eu vou deixar a curiosidade de vocês pesquisar mais sobre ele. O único quadro que Van Gogh vendeu em vida, por 400 francos na época, a Vinha Encarnada, e que era um valor considerado baixo para um artista. Noite Estrelada, um dos quadros mais conhecidos, já virou capa de celular, almofada, toalha, música. O quadro não foi vendido, mas se ele foi avaliado, e ele está na base entre 500 milhões a 1 bilhão de dólares. Esse quadro, ele talvez seja um dos mais pop. Aí eu coloquei uma releitura com o Coringa e vou, né, devolver. O Batman também, mas não foi a única. Você encontra uma quantidade absurda de releituras do Noite Estrelada, né, com os Beatles, que fizeram uma música chamada Lucy... cadê a música? Eu não coloquei aqui. Não está. Né, Lucy in the Sky with Diamonds, né, que é uma música baseada nessa obra de Van Gogh. Os girassóis são 12 quadros dele, de uma fase boa, né? Quando os girassóis começam a morrer, ele começa a surtar. Os autorretratos, um deles, dos girassóis, foi vendido por 74,5 milhões de dólares, uma sequência de quadros. O
quarto em Arles, que é um quarto frio, solitário e triste, que mostra o estado dele, já que ele não tinha capacidade de relacionamento com ninguém. O retrato do Dr. Gachet, que foi vendido por 82,4 milhões de dólares. O campo com trigo de ciprestes, que foi vendido por 84 milhões. Eu estou colocando valores para vocês entenderem que o cara morreu miserável, mas os quadros foram catapultados para valores absurdos. E a gente fica por aqui para vocês pesquisarem mais sobre esses artistas. Um abraço.